A transmissão está começando. Todos os participantes estão no modo somente escuta. Bom dia a todos. Por gentileza, pessoal, favor escreverem aí nas perguntas, aí no bate-papo, se estão me ouvindo bem, por favor. Legal, obrigado. Bom, primeiramente, bom dia, né? Bem-vindos mais a um webinar Responde da TOTS. Hoje vamos falar sobre o livro Caixa Digital Produtor Rural. Primeiramente, vamos falar da parte conceitual, tá? Que é da consultoria de segmentos. E após a apresentação da parte conceitual, o Flávio, né, da linha do desenvolvimento, ele vai ponderar aí tudo que alterou, né, pontuar tudo que alterou aí na aplicação, tá bom? Bom, eu sou Douglas de Andrade, como eu falei, faço parte aí do time da consultoria de segmentos da TOTS, tá? Nós somos uma consultoria interna, voltada ao produto, né? Damos suporte ao atendimento e ao desenvolvimento. Também a gente também participa aí de grupos de empresas pilotos junto ao fisco, tá? De simplificação e outros projetos aí da Receita Federal, tá bom? A nossa agenda hoje é o livro Caixa Digital Produtor Rural, né? Que começou a obrigatoriedade para esse ano, aí o digital. Depois, como eu falei, o Flávio vai falar sobre as implementações aí no produto. E ao final, tá, nós vamos abrir para dúvidas. Então, durante a apresentação, quem for tendo perguntas a fazer, tá, já pode ir colocando aí nas perguntas e ao final aí nós vamos abrir e estar respondendo aí o que for pertinente à apresentação. Bom, esse evento ele está sendo gravado, tá? Vai ficar disponível no portal TDN da TOTUS, lá no acesso ao cliente, e também no canal do YouTube da TOTUS, em cerca aí de uma semana a 10 dias, tá bom? Bom, o livro Caixa Digital Produtor Rural, a principal finalidade dele é apurar o resultado da atividade rural, né? Assim escriturando todas as receitas, despesas e investimentos. Quando o resultado positivo, integra aí o imposto de renda devido, junto com o imposto da pessoa física, tá? Lembrando sempre que o livro ele deve ser transmitido somente para pessoas físicas, então pessoa jurídica não entrega esse livro caixa. Bom, as atividades rurais, né, que estão destacadas aí na instrução normativa são a de agricultura, pecuária, né, extração e a exploração vegetal e animal. Temos vários itens aí que são considerados como atividade rural, bem como aí também o beneficiamento e produtos agrícolas, né? Seja o descasque de arroz e outros produtos semelhantes, debulha de milho e conservas em frutas. Esse material, pessoal, tanto da parte conceitual da consultoria quanto do Flávio, tá? Uma parte aí já está disponível aí na aba documentos. Quem tiver interesse pode baixar o PDF e aí tem acesso ao material, não precisa ficar esperando a gravação. Então aí na aba documentos já é possível baixar as duas partes, tanto a conceitual quanto a do produto. O que não se considera atividade rural, né? Industrialização de produtos, tais como bebida alcoólica, óleos essenciais, arroz beneficiado em máquinas industriais. Beneficiamento ou industrialização de pescado in natura e as receitas provenientes de aluguel ou arrendamento de máquinas. Essa receita, na verdade, de arrendamento, ela não é lançada no livro. Então, se tiver um aluguel lá de arrendamento de máquina, ele é lançado diretamente na declaração de ajuste anual aí da pessoa física, tá?
Agora entrando na parte mais conceitual mesmo, vamos falar um pouquinho da receita bruta, tá? Que é o que origina aí a obrigatoriedade de entregar o livro. Então, para a receita bruta da atividade rural, ela é computada sem a exclusão dos impostos, tá? Nesse caso aqui, o ICMS e o Fundo Rural. Então, teve uma venda, ele não exclui o valor para computar a receita bruta, esses valores aí de impostos, o ICMS e Fundo Rural, faz parte do preço. Quando a pessoa física aí não oferir no ano uma receita inferior a 56 mil reais, ela não precisa escriturar o livro caixa, tá? Pode fazer a prova como só por prova documental. Porém, ela pode voluntariamente aí entregar também o livro. Um detalhe que tem na instrução normativa, tá, e nas leis anteriores publicadas, é o que integram a receita bruta. Então, os valores recebidos de órgãos públicos, né, como auxílio e subvenções também é uma receita bruta, é considerado uma receita bruta. O valor na alienação de investimentos utilizados na atividade rural, então tem um bem lá que foi adquirido, um trator, uma máquina, ele foi vendido, ele faz parte da atividade rural, ele vai entrar aí como uma receita. O valor de entrega de produtos pela permuta com outros bens ou pela dação de pagamento. Então, a permuta ou dação de pagamento também é computado como receita bruta, bem como as sobras líquidas, né, decorrentes da comercialização, e o valor também que o subscritor transfere, no caso aí de uma integralização de capital, tá? Então tem que ficar atento a isso aí conforme a lei 9.249 de 95. Quais são os documentos utilizados, né, para comprovar aí a receita, né, da atividade rural e as despesas? Então, quanto à receita, os documentos mais usuais aí são a nota fiscal de produtor rural, nota fiscal de entrada, né, de nota promissória rural vinculada a uma nota fiscal de produtor rural e outros documentos oficialmente reconhecidos pelos fiscos estaduais, tá? Então, cada estado tem uma regra e aí dessa forma é preciso se atentar a isso daí. Para alguns eles exigem até que tenha um CNPJ, enfim, tem que se atentar à regra do estado, tá? Nas despesas também o comprovante, são comprovadas mediante comprovantes idôneos, né? No caso de nota fiscal, fatura, recibos de contrato de serviço e até laudos de vistoria. O detalhe que temos aqui é a nota fiscal simplificada e o cupom daquela maquininha registradora, né? O cupom ele também serve como um comprovante de despesa. Porém, ele está identificado aí com o CPF do produtor rural, tá bom? E aí ele pode ser lançado como despesa lá na apuração do resultado. A alienação de bem, como eu falei, né, ela também é computada como receita bruta, isso se o maquinário, enfim, é, qualquer tipo do bem que estiver sendo vendido, ele fizer parte aí da atividade rural. E aí ele pode ser identificado através de um recibo ou um documento simples, identificando o beneficiário e os valores, né, declarados aí em moeda corrente da operação. Não necessariamente precisa ter uma nota fiscal para esse tipo de transação. Na aplicação de recursos, né, são as despesas de custeio, aquela destinada aos rendimentos da atividade rural e a manutenção da fonte pagadora. Então é tudo aquilo que é gasto aí para a fonte pagadora, no caso o produtor rural, para desenvolver a sua atividade. Investimento e aplicação de recursos são as benfeitorias, construções, instalações, né, aquisição de tratores e também até construção de estradas que facilitem o acesso à circulação na propriedade. O que não constitui investimento aí na atividade rural? O custo de aquisição terra nua. Então, adquirir uma terra, ela não tem nenhum tipo de instalação, não tem construção, melhoramento, nada, não é considerada como investimento. Com isso, não entra no livro caixa do produtor rural. Bem como a venda também de uma situação dessa, de um caso de terra nua,
também não vai entrar ser tributado na atividade no livro caixa. Vai ser tributado como ganho de capital diretamente no imposto de renda da pessoa física lá na declaração de ajuste anual. O resultado da atividade rural. Bom, o resultado é a diferença, né, da receita menos das receitas recebidas menos as despesas de custeio e o dos investimentos. E aí se chega ao resultado. No caso, o resultado aí for negativo e a pessoa física escriturar o livro, ela pode, em anos posteriores, fazer a compensação desse prejuízo, tá? Porém, ela tem uma opção lá que ela pode fazer a tributação por presunção aí, com base na receita bruta, e aí ele não poderá fazer esse tipo de compensação. Para poder ter esse tipo de compensação, tem que fazer a escrituração e apurar o resultado pelo livro caixa, aí sim pode ser compensado em anos posteriores. Um ponto importante que temos também, tá, que tem chegado bastante na consultoria, é sobre arrendatários, condôminos, né, e parceiros. Então, cada um deve entregar separadamente o seu livro, cabendo entregar, se ele tiver exploração em condomínio, a parte que lhe compete. Então, se ele explorar uma atividade individual e ele participa em outra atividade, ele tem que, na declaração dele, colocar essa participação que ele tem também na exploração em outra unidade rural. Essa aqui é a parte, como eu falei, então, sobre a apuração do resultado. Ela pode ser apurada pelo livro caixa, tá? Se chegar a um resultado, lucro ou prejuízo, tendo lucro vai tributar no imposto de renda, ou também pode ser feita por presunção, que é o valor de 20% sobre a receita bruta apurada no ano calendário. Porém, se optar por presunção, não é possível a compensação de prejuízos aí que possam vir, que tenham acumulados, né? Enfim, não pode ter esse benefício aí de compensação desse prejuízo, de prejuízo anterior. Quando a exploração for feita por cônjuges, né, pode ser a atividade o livro ser entregue separado ou também na declaração somente de um dos cônjuges aí. Quanto aos encargos financeiros efetivamente pagos de empréstimos contraídos, ele só vai ser considerado, ele é dedutível da apuração do resultado como despesa, porém tem que se atentar quanto à parte quando ele é pago, tá? Ele só se torna uma despesa quando do pagamento. Na aquisição aí de bens também por meio de consórcio e arrendamento mercantil, é importante frisar, enquanto ele não tiver de posse do bem, ele não pode ser lançado como uma despesa lá de investimento, né, no livro caixa. Então, só a partir do momento que, por exemplo, de um consórcio ele for contemplado, e aí sim ele pode agregar os valores aí para compor o resultado aí no livro caixa, tá? Na movimentação bancária, os lançamentos devem ser considerados somente que fazem parte da atividade rural. Então, de repente, o produtor rural ele tem uma movimentação bancária, onde ele também movimenta suas contas particulares, isso daí não pode ir para o livro caixa. Só vai para o livro caixa o que realmente estiver ligado à atividade rural. Outro ponto também que está no manual e está explícito, tá? Nesse momento, o livro caixa ele não faz conciliação com o extrato bancário. Como eu falei, ele só vai extrair deve extrair os valores que realmente fazem parte da atividade rural. Ele não vai conferir saldo inicial ou final da conta corrente bancária. No saldo inicial e final, sempre no final do ano ele vai ser zerado, porque vai ser chegar ao resultado, e no início do ano o saldo também é zero, tá? Então no final do ano é zerado, chega a apuração, e no início do ano ele é zero, mesmo tendo saldo lá na conta bancária. E demais valores que transitarem pela conta corrente aí do produtor rural e que não pertencerem a ele ou por uma negociação com terceiros, ele deve ser lançado no livro aí como 999 numerário em trânsito, que não faz parte de nenhuma operação dele ou está por vir a fazer, né? Tem um caso de adiantamento, enfim, mas tem que ser lançado como numerário em trânsito.
O recebimento a prazo, tá na alienação de bens também, ela deve ser computada como receita no mês do recebimento. Então, teve a parcela, mesmo que seja em outro ano, ele vai destacar lá em campo próprio e no histórico, que se refere a uma receita parcelada e à medida que ele vai recebendo, que vai sendo tributado, vai sendo lançado no livro caixa e assim comprovar como receita. Nos contratos de devolução, eles devem ser considerados no mês da devolução. Então, ocorreu daqui 2 meses, ele vai ser computado só daqui 2 meses como uma devolução lá, um ajuste na receita bruta, né, na verdade. E o que for negociação em bolsa de mercadorias é sempre a cotação do final, né, do fechamento, é que vai valer aí para compor o resultado da atividade rural, tá? Um ponto importante também é a retenção de impostos pela fonte pagadora. Então, você fez uma venda ou, né, ou comprou de um produtor, tá? E aí você reteve o imposto. Isso aí tem que ser lançado também e identificado o produtor. Sendo o próprio responsável tributário, ele vai poder colocar o CPF dele mesmo, né? No caso aí, vou sugerir um imposto, o ISS, por exemplo. Se ele teve o ISS, ele é obrigado a reter, ele vai colocar no campo de identificação do participante o CPF dele mesmo, tá? O CAEPF, né, que é o Cadastro de Atividade Econômica da Pessoa Física, ele é direcionado para quem não tem um CNPJ. Ele deve ser informado no livro caixa no caso de exploração individual e no caso de exploração coletiva, somente um responsável vai colocar o KIPF. Os demais vão informar nas declarações dele caso tenha obrigatoriedade. Só o percentual que lhe compete não é obrigado a colocar o KIPF. O KIPF é somente para o principal, ali no caso de um condomínio, um exemplo, só vai o KIPF de um dos exploradores, tá? Obrigatoriedade e prazo de entrega. Então, para 2020, né, que é referente ao ano calendário 2019, anteriormente o prazo era de 4 milhões e 800 mil. Mais à frente eu vou falar, teve uma excepcionalidade aí para esse ano. Então, é só quem teve uma receita bruta acima de 7 milhões e 200 mil reais é que está obrigado a entregar agora em 2020. No material aqui, o prazo de entrega, tá? Ele deve seguir o calendário do imposto de renda da pessoa física, que para esse ano estava previsto para 10/4. Porém, ontem, né, tem até uma notícia aí quente, já foi alterado o prazo de entrega aí do imposto de renda de pessoa física, tá? Para 30 de junho, para o final de junho. Então, provavelmente o livro Caixa Produtor Rural deve seguir o mesmo calendário, porque na instrução normativa a regra é essa, que ele deve ser entregue até o prazo da declaração de ajuste anual. Mas vamos acompanhando aí e depois mais à frente eu vou falar do espaço legislação da TOTS. Tudo que for de essas alterações de prazos, a gente vai noticiando por lá também, tá? Ele também o produtor rural também está sujeito à penalidade, né, de multa por R$ 100 por fração de não entregue, né, por mês, e 1,5% por informações omitidas. Os residentes no exterior que explorem aqui no Brasil, o imposto já é calculado no fato gerador, então ele tem uma percentual de 15% de imposto de renda. E a atividade rural exercida no exterior, que aí sim é um produtor, um contribuinte que ele está no Brasil e ele explora no exterior, esse valor não vai no livro caixa digital produtor rural, ele vai lançar o resultado dele diretamente na declaração de ajuste de pessoa física. Conforme eu falei, né, em 2019 teve uma excepcionalidade, então é obrigado a entregar o livro Caixa Produtor Rural, o digital, quem teve uma receita bruta acima de 7 milhões e 200 mil reais. Porém, quem não atingiu esse valor e quiser entregar também é facultativo. Bom, essa é a forma de transmissão do arquivo, tá? Então, o produto ele vai gerar um TXT, né? E aí, mediante isso, o contador da empresa ou o produtor rural, quem for entregar a declaração,
vai entrar no portal da Receita, no ECAC, vai acessar pelo certificado digital, vai no ícone Cobrança e Fiscalização, vai selecionar a obrigação acessória e clicar no ícone Enviar. Assim vai ser disponibilizado o programa validador, tá? Que no caso é esse daqui. Temos um print aqui, é o Coleta Nacional. Feito isso, ele vai carregar o arquivo TXT nesse Coleta Nacional e já vai transmitir automaticamente, tendo validado tudo certinho, já vai gerar transmitindo, já vai salvar o arquivo no computador. Bom, pessoal, a minha parte da consultoria, tá? Essa aí, a parte conceitual. Agora eu vou falar rapidamente do espaço legislação e na sequência eu já passo para o Flávio. O espaço legislação da TOTS, tá, uma parte destinada aí a todo o que é alterado na legislação, seja ela trabalhista, contábil, fiscal, de todos os segmentos que a TOTS, né, tem nos seus produtos, a gente vai noticiar aqui noticiar nesse espaço. Então, se você quiser receber mais notícias, tudo o que for noticiado, né, e outros assuntos, é só escrever o seu e-mail aqui, ele vai abrir o pop-up, cadastre o seu e-mail e automaticamente aí você vai receber as nossas comunicações. Então, aqui é possível você ver também as principais obrigações do momento. Já temos aqui o material de livro caixa digital produtor rural. Se você clicar aqui, a gente produziu um material onde está todo o embasamento legal, quem é obrigado, quais as opções de tributação, de resultado. Então, tem um material bem detalhado aqui também, tá? Voltando ao espaço legislação, aqui são onde você pode ter acesso aos eventos do TOTS Responde. Aqui temos diversos assuntos, tá? Então, todo mês a TOTS tem uma agenda aí que você vai cadastrando e-mail, você vai receber essa agenda e se interessando você faz a inscrição para participar do webinar. Isso é gratuito para os nossos clientes. E aqui são as notícias mais atuais que ficam nessa parte aqui, que você pode acompanhar, principalmente agora com essa pandemia, está tendo alteração de muita norma, né? Então todo dia isso aqui essa página está sendo atualizada. Aqui também você pode visitar a home da consultoria, temos diversas documentações lá, tá? No que tange a legislação e posicionamentos da TOTS lá da área tributária, da consultoria tributária. E esses outros ícones, atualizações legais, isso aqui é em parceria com a IOB. Então, se você clicar aqui, você vai ser direcionado para uma página em todas as alterações a nível nacional, tá? Ao lado é o calendário de obrigações, que tem obrigações municipais, estaduais e federais. Tire suas dúvidas, é o que eu falei, são os materiais que a consultoria produz aí, ligados sempre aos nossos tickets ou assuntos novos aí de legislação. Então a gente detalha bem, tem um material bem legal lá também. O nosso portfólio que os nossos produtos atendem. O TIF, a Inteligência Fiscal, ele faz uma auditoria de obrigações acessórias. Para esse livro ainda não tem, tá? Mas é um produto aí que a TOTS também oferece. E o blog de clientes, fiscal de clientes. Você cadastrando e-mail, automaticamente você vai também receber notícias do blog. Bom, pessoal, a minha parte é essa daí, tá? Eu agradeço até o momento. Eu vou continuar na sala e vou passar agora para o Flávio falar sobre as alterações no produto. Obrigado e até mais. Bom dia a todos. Eu vou fazer uma apresentação agora mais voltada para o produto TOTS Gestão Financeira da linha RM. E
Pode ser até repetitiva essa apresentação para alguns, que eu já tinha feito umas 3 semanas atrás, essa apresentação. Então, talvez seja um pouco repetitiva, mas vai ter algumas coisas que eu adicionei a mais, referente, que a gente vai implementando e vai disponibilizando. Então, deixa eu mostrar minha tela. Estão vendo minha tela aí, escutando? Vocês poderiam só dar um ok aí, se está tudo saindo tudo certo, pelo bate-papo. Tudo ok, Flávio, pode continuar. Então obrigado. Então, o que eu vou mostrar aqui agora é onde que teve efeito nos cadastros e mostrar também a geração do arquivo. Então, a agenda deve ser o cadastro, os parâmetros da entrada do layout lá no gerador de saída e os registros do layout, que é a geração do arquivo. Eu vou mostrar onde cada cadastro lá faz o efeito lá na geração do arquivo. Então, vamos começar pelos cadastros. O primeiro cadastro que teve alteração é o cadastro de coligada. O cadastro de coligada é onde que a gente define as informações do produtor rural. Cada coligada ela pode ser um produtor rural. É onde que vai estar a informação lá dos dados que vão para o arquivo, para o livro caixa. No caso, essas informações vão para os registros 000 e 0030 lá do layout. Então, para definir que é um produtor rural, o campo produtor rural tem que estar marcado como o ramo de atividade lá tem que estar como produtor rural. E temos algumas coisas que nós temos que buscar a codificação tanto do município como o país, que é o que utilizado aí nesse link aí que a Receita pede. Eu vou mostrar aqui no produto. Então, nós temos aqui um cadastro de coligadas. Então, aqui vai ter todas as informações do produtor rural, né, o CPF dele, no caso é o CPF. Temos casos específicos que apareceu de um cliente que, em vez dele usar o CPF aqui, ele utiliza o SEI. Então, nesse caso, o que nós temos que enviar para a Receita é o CPF. Então, na hora de gerar o layout lá, quando eu for mostrar, eu vou mostrar que é necessário digitar o CPF, porque quando tem informação do SEI, nós teríamos que ter um outro lugar para informar o CPF do produtor rural e enviar no arquivo. Então, para identificar que ele é um produtor rural, que essa coligada é de um produtor rural, esse campo produtor rural isso tem que estar marcado. Então, é basicamente isso. E na questão do endereço, um município aqui, a cidade, do mesmo jeito que está escrito aqui, nós temos que ter lá no cadastro de município então, eu tenho aqui o município Contagem, que foi o que está lá, o município do produtor rural. Deixa eu procurar aqui mais fácil.
Então, essa descrição que ele vai localizar pela descrição que está lá, como o cadastro lá na coligada ela é um campo livre, ele vai pesquisar pelo nome. Então, aqui nós temos que ter na classificação, na codificação de município, nós estamos, acho que é da IBGE, se não me engano, que ele usa. Então, aqui eu tenho que ter qual que é o código do município, que é esse código que vai ser levado na geração do livro. Então, tem que ficar atento a isso, porque senão vai ser rejeitado. E no país, se eu vim aqui na coligada, se eu não me engano, ele não tá aqui, ó, país, mesma coisa, uma descrição, é um campo livre, então um cadastro de país aqui. Eu tenho aqui o anexo de codificação de país. Eu tenho aqui cadastrado. E aqui eu tenho que estar a codificação lá que aquele link lá a Receita pede na codificação. Então, no caso do Brasil é o BR. Então, eu cadastrei com o BR e esse BR será levado lá para a geração do arquivo. Então, a mesma coisa do município. Então, aqui na apresentação aqui tem onde que busca esses arquivos para que tenha a codificação. Então, o cadastro coligado é isso, é os dados mesmo do produtor rural, todos os seus dados cadastrais, que vai ser levado tanto para o registro 000 e 0030 lá do layout. O segundo cadastro é o cadastro filial. Esses dados é onde que nós estamos, a gente define a propriedade rural, o imóvel rural. Que esses dados eles são gerados no arquivo 0040 do layout. Então, para definir lá que é uma propriedade rural, um imóvel rural, o campo, o ramo de atividade tem que ter marcado com a opção produtor rural. O município e os países também têm que usar aquela mesma codificação, aquelas tabelas de codificação lá exigidas. Foram criados alguns campos novos para ser utilizado na geração do arquivo, que é o CAFIR, o tipo de exploração do imóvel, esse tipo de exploração do imóvel fala o que o produtor rural é nele, se é um condômino, se é um participante, o percentual de exploração do produtor nessa propriedade rural e se é uma propriedade rural, se ela está localizada em zona rural. O campo CAFI ele é obrigatório só se for Brasil e imóvel localizado em zona rural, que é o campo propriedade rural. Então, deixa eu ir lá mostrando o sistema, cadastro de filiais. Então aqui eu tenho a filial 1. Em dados adicionais eu defini que um ramo de atividade é produtor rural. Aqui eu defini um CAFIR, caso seja obrigatório. Esse campo também ele tem que ser levado para o livro caixa, que é o cadastro de atividade econômica da pessoa física. E aqui eu falo qual que é o tipo de exploração. Se é uma exploração individual, condômino, imóvel arrendado, parceria, comodatos ou outros. Essas opções aí são as opções lá que o layout do livro caixa exige. Então, tem que definir isso. Então, aqui que eu defino ó, o produtor rural, que é no meu caso aqui é a coligada 14. O que ele é no imóvel, na filial 1. A filial é o imóvel que é a propriedade rural. É o imóvel rural. E aqui eu defino quanto que ele tem de participação. Pode ser que seja 100% ou 1%. Ele divide isso, ele tem eu vou mostrar para frente a contraparte, que pessoas que exploram junto com ele o imóvel. E aqui nesse caso a gente coloca só o percentual da filial do produtor rural nesse imóvel. E aqui nós temos propriedade rural, se é não rural, se é rural, ou se isso aqui, eu vou explicar também, a filial ela pode ser um imóvel que esse produtor rural ele
ele não é o principal, ele não é o produtor rural, ele não é o produtor rural principal desse imóvel, mas ele participa. Então nós temos que cadastrar aqui. Então aqui nós temos que falar que ele participa como terceiro não rural, de um imóvel não rural, ou terceiro de um imóvel rural. Essa informação é só para ter lá no livro, na geração do arquivo, ela tem uma opção para falar que esse imóvel está localizado em zona rural. E os demais são as informações lá da propriedade rural, que vai lá para o registro 0030 do layout. Então, em questão do imóvel rural, são essas informações que têm que ser preenchidas. O outro cadastro é um cadastro novo que eu vou falar, que é o cadastro de terceiros. Esse aí é a parte onde que entra contrapartes que exploram o imóvel junto com o produtor rural. Às vezes ele não explora 100% do imóvel, ele tem outros participantes com ele. Então, nós criamos o cadastro de terceiros, que é apenas o nome e o CPF, e esse cadastro de terceiro, ele pode ser utilizado em várias propriedades rurais, né? Então, aqui é um cadastro único, e depois eu vou mostrar o cadastro de contraparte, onde você vincula esse terceiro à filial. Então, o cadastro de terceiro, nós temos ele aqui no cadastro do financeiro. Então, aqui eu só venho cá e cadastro um terceiro, que é o CPF/CNPJ. Você pode estar explorando com uma pessoa jurídica pode estar explorando esse imóvel junto com o produtor rural, e o nome. Só essas informações que são necessárias. Diante disso, aí nós temos um outro cadastro, na verdade, que é um anexo da filial, que é o da contraparte, que nós vamos vincular aquele terceiro junto com a exploração daquele imóvel, junto com o produtor rural. Então, se eu vim cá no cadastro de filiais, eu tenho aqui o anexo contraparte imóvel. E aqui eu venho cá, já tenho aqui cadastrado. Eu vinculei um terceiro contraparte lá que eu cadastrei, falei que tipo de exploração que ele tem no imóvel, na filial. Quando eu falar de imóvel, eu estou falando de filial, tá? Ele pode ser um condômino, um arrendador, um parceiro, um comodato ou outros. E o seu percentual de exploração naquele imóvel. Então, é bem simples o cadastro, eu só preciso mesmo lá do nome e do CPF para enviar para a Receita. E qual que é o tipo que ele explora e o percentual de exploração dele junto com o produtor rural. Juntando isso aí, não pode ser mais do que 100, então. O percentual da filial do produtor rural, somada aos do terceiro, não pode passar de 100%. Outra alteração que nós tivemos foi na conta caixa. A conta caixa ela é onde que a gente vai as informações da conta bancária para a Receita. Então, foi criado um novo campo lá na conta caixa que chama código no livro caixa do produtor rural. Esse código é só um identificador para a Receita de qual que é a conta caixa nossa aqui. Como nós não podemos usar o nosso campo código da conta caixa, porque o nosso campo da conta caixa ele tem 10 dígitos. Então, nós tivemos que criar um novo, no qual tem 3 dígitos, que é o máximo que o layout lá permite. Então, esse código aí, ele é só necessário quando uma conta caixa está vinculada a uma conta bancária. Se não tiver, for uma conta caixa lá de tesouraria, lá do produtor rural, ele não precisa não, editar não. Lá é para receber de dinheiro e o valor que vai, o código que vai é o 001, que é dinheiro, ou se for uma conta caixa que não está vinculada a uma conta bancária,
ele pode também, dependendo do caso, ir numerar em trânsito. Eu vou explicar mais para frente. Então, foi criado esse novo campo. Esses dados são utilizados para a montagem do registro 0050, que é referente às contas bancárias do produtor rural. Isso aqui está errado, tá? Não poderão ser conta-caixas globais. Esqueci de atualizar aqui, nós modificamos aqui. Ela pode ser uma conta-caixa global, sim. Então, só não atualizei esse documento, que já estava pronto. E também tem uma parte que nós temos que enviar para a Receita, se essa conta-caixa se ela está no Brasil ou ela pode estar em outro país. Se estiver em outro país, tem que seguir aquela mesma tabela de codificação de países lá. Então, eu vou mostrar para definir se uma conta caixa, onde que ela está localizada, é no cadastro de agência da conta bancária. E conta caixa sem conta corrente vinculada, ela deve ser utilizado o código 999, que é o numerário em trânsito. Na hora da geração do arquivo, eu explico isso melhor. Então, vamos lá no cadastro de conta caixa. Então, aqui é o código que foi... É um código aqui que você pode definir, é um código que vai lá na geração do arquivo, porque o código que nós temos hoje, ele é maior que 3 dígitos. Então, nós tivemos que criar um novo para não se perder. E a questão da agência que eu falei, para saber se é uma conta bancária no exterior, eu tenho aqui, ele usa aqui como, para saber ou não, o país aqui, para localizar. Aí ele tem que estar aquela mesma classificação lá no cadastro país lá, ele vai usar a mesma classificação que está lá, que é, no caso da codificação lá que a Receita exige. Então, relação conta caixa, foi só essas modificações. Foram só essas modificações. Aí agora eu vou falar da parte principal aqui, que é os lançamentos. Foram criados alguns campos novos lá no lançamento, que são campos para definir que esse registro, esse lançamento, eles vão compor lá a geração do arquivo lá, que é o... Aí eu vou mostrar, na hora que entrar lá dentro, eu vou mostrar o que são cada um. Aquela classificação do lançamento na LCPDR, LCDPR, o tipo de lançamento, o CPF/CNPJ do contribuinte sujeito passivo do tributo, eu vou explicar lá também. A modalidade é um campo novo, essa modalidade ela já tem são coisas específicas aí que nós tivemos para alguns clientes aí e a gente fez para tratar com esse campo modalidade. Aí só está falando do financiamento, mas já tem um novo que é o tratamento de IOF. E outra coisa, esses campos estão disponíveis na alteração global, tá? Como são campos novos, às vezes vocês terão que dar manutenção nesses campos, preencher esses campos. Então, para fazer uma alteração em lote, nós colocamos lá na alteração global lá, você pode filtrar lá os seus registros e mandar essa alteração em lote, ao invés de fazer registro por registro. Então, vou mostrar lá no cadastro de lançamentos. Então, aqui em dados adicionais, nós temos aqui as informações do livro caixa. Então, esses campos aqui são exigidos são campos obrigatórios lá na geração do arquivo. Então, aqui nós temos a classificação se é uma nota fiscal, se é uma fatura, se é recibo, se é contrato, folha de pagamento ou outros. São as opções lá que a Receita exige que seja enviado. O outro campo é o tipo. Se é uma receita de atividade rural, se é uma despesa de custeio e investimentos, ou se é uma receita de produtos entregues no ano referente a adiantamento de recursos financeiros. São também opções que a Receita exige que seja enviada. Então, para que o lançamento seja enviado, esses campos têm que estar preenchidos.
E foi criado isso também, o CPF, CNPJ, contribuinte, sujeito passivo do tributo. Esse é o caso, no caso que o lançamento ele é um tributo, IPI. E esse lançamento, um exemplo, IPI, IPI não, ISS. Como esse CPE, o lançamento, ele vai estar vinculado a o cliente fornecedor dele vai ser ou a Receita, ou uma secretaria, mas o que nós temos que enviar não é o CPF, o CNPJ/CPF desse cliente fornecedor. Então, o que nós enviamos seria o caso aqui, colocar o CPF/CNPJ do produtor rural. Ele que tem que ser enviado lá para a Receita. Também temos o campo modalidade. Já temos duas modalidades aqui para tratamentos específicos aí que nós fizemos para atender o cliente. Que uma é financiamento. O financiamento ele consiste em, caso o lançamento esteja com essa modalidade, e tenha juros, na hora que eu fizer a baixa teve juros, esse financiamento, será criado lá no registro Q100, que é onde que a gente informa as movimentações que houve no produto rural, ele vai enviar só os juros de financiamento. Foi um caso específico aí para um cliente que foi dessa forma que nós tratamos. Então, em vez dele enviar o valor baixado, não, ele só vai levar os juros do financiamento. E um outro caso que teve também, para o mesmo cliente, foi o tratamento de IOF, que ele teve também de um financiamento que ele fez, ele adquiriu um financiamento e tem que mandar esse IOF como despesa. Então, na hora de gerar o livro caixa, tiver o lançamento com desconto IOF LCDPR, ele será gerado lá no registro Q100 um valor com desconto desse IOF, como uma despesa, que é o que ele pagou de imposto. Então, basicamente, o lançamento é isso. O principal mesmo é o campo classificação e tipo de lançamento estarem preenchidos. Aí ele já, automaticamente, ele já vai, na hora de gerar, eles já vão estar lá vinculados lá para aparecer lá no registro Q100. Extrato de caixa, vou mostrar aqui no extrato de caixa, também nós tivemos a criação desses campos, a classificação do lançamento, o tipo de lançamento, que basicamente os mesmos campos que foram criados no lançamento, nós criamos também para o extrato para caso de alguma despesa ou receita avulsa, né, que não está vinculada à nota, não está vinculada a lançamento financeiro nenhum, e quer que mandar. Um exemplo, nesse caso nós criamos, é o exemplo de tarifas bancárias. Então, eu tenho lá uma tarifa bancária lá, alta lá, e eu quero mandar ela como uma despesa lá para LCDPR. Então, esses campos têm que estar preenchidos. Então aqui em dados adicionais também foram criados uma aba aqui de livro caixa produtor rural, que tem a classificação, o tipo, que são os mesmos lá que exige lá para o lançamento, porque na geração do arquivo exige que esses campos estejam preenchidos. E ainda nós estamos implementando outro campo aqui também, que é o CNPJ/CPF do participante. Que nesse caso aqui, no exemplo da tarifa bancária, seria o CNPJ do banco. Como hoje nós não temos CNPJ no banco, nós estamos disponibilizando aqui o campo CNPJ para poder colocar também. E esses campos também estão todos podem ser utilizados na alteração global para fazer uma alteração em lote. Então, é basicamente isso. Então, de cadastro eram só isso. Agora eu vou falar que na geração mesmo do arquivo, quais são os parâmetros que foram criados na hora de gerar lá o livro caixa. Então, o livro caixa, a geração do layout ele é feito pelo gerador de saídas.
esse layout já está saindo nas últimas versões específicas da 27. É só importar ele para dentro do sistema. Eu já tenho ele aqui. Então, vou mandar uma geração aqui do arquivo, só para mostrar esses parâmetros foram criados. Aqui são os parâmetros, vou falar onde que vai ser criado, onde vai ser disponibilizado o arquivo. Deixa eu voltar no layout lá e explicar lá primeiro. Então, esses são os parâmetros da geração aí que foram. Acho melhor explicar lá já na tela, porque fica mais fácil. Então, ao executar lá o gerador de saída para a geração do livro caixa, eu tenho aqui de qual coligada eu vou gerar o arquivo, qual que é meu produtor rural, aqui só é listado coligadas no qual aquele campo produtor rural está marcado. Aí isso aqui é um campo CPF coligada SEI. Esse é o caso onde que a coligada, o tipo dela é um SEI, e o campo que está aqui é um SEI, e o que eu tenho que enviar para a Receita é o CPF. Então aqui, quando é SEI, eu tenho esse campo aqui para enviar para a Receita. Caso lá seja um CPF, basta deixar esse campo em branco. Se ele tiver preenchido, ele vai levar esse campo. Se não tiver, ele leva o campo que está na coligada. Data e fim do período, né, do calendário. Aí essas aqui são algumas opções lá que o layout exige lá, que é para geração do layout, que é o indicador do início do período, se é regular, abertura ou início de obrigatoriedade. Essas informações estão todas no manual lá da geração do livro caixa lá que a Receita disponibiliza. Indicação de situação especial e outros eventos, normal, falecimento, espólio, saída definitiva do país. Se for falecimento aqui, eu tenho que informar a data da situação especial, em caso de falecimento de pessoa física, a data do falecimento. A forma de apuração, se é livro caixa, ou apuração do lucro pelo disposto, são opções obrigatórias lá que a Receita exige lá na geração. A versão nacional 1.3. E aqui eu falo, igual eu expliquei lá no cadastro coligado, filial, qual que é a classificação da codificação lá que eu vou usar. Tanto para município, que é onde que ele vai pegar a codificação correta para enviar para a Receita, do município e do país. E aqui são algumas informações do contador, que vão para, que também a Receita exige, que é o CRC, o CPF do contador, o e-mail. O telefone. E aqui eu tenho um parâmetro, que é um parâmetro do gerador. Você vai salvar todas as informações aqui para na hora que executar novamente, já tá gravado. Então, os parâmetros são basicamente esses que eu falei. Então, aqui tem tudo falando, hein? Aqui fala onde o parâmetro vai ser usado, registro 00, esse parâmetro vai para o registro 010, a data de situação 00, 010, então aqui está falando para onde é usado em cada campo desse é gerada no manual, no arquivo. Agora eu vou falar registro por registro que são gerados no arquivo lá. Algumas coisas eu já até falei antes, mas vamos falar aqui novamente. O registro 00 é a abertura do arquivo digital e identificação da pessoa física, do produtor rural, no caso, né? Então, nesse arquivo eu tenho as informações da coligada, que é o produtor rural, que é o CPF e o nome do produtor. E alguns parâmetros da geração lá, que eu mostrei agora, eles também vão nesse registro 000, que é a data de início e final, indicador de início do período, situação especial, data da situação especial e código da versão do layout. Vou gerar um arquivo aqui já, só para a gente ver. Então, nessa base aqui, eu já preparei alguns lançamentos aqui.
Deu um erro porque eu coloquei, acho que a situação especial lá, falecimento. Então deixa eu mudar lá. Como eu tinha colocado falecimento, era obrigatório até a data do falecimento. Vamos colocar normal. Colocar a tabela de município de país. Deixa eu abrir esse arquivo. Para a gente ir acompanhando. Então, esses registros que eu estou falando, 000, 0010, é o inicial aqui que o layout existe. O 000, que foi o que eu estou falando aqui agora, no momento, que são os dados do produtor rural, CPF, layout, o nome. Aí também temos o registro 0010. Esse registro 0010 ele tem só o parâmetro de tributação, qualquer forma de apuração. Então, é aquele que vem da tela inicial lá da geração, que você escolhe qual que é, se é livro caixa ou se apurou o resultado de atividade rural com base na lei e tal. Então, aqui nesse 0010 aqui eu envio a codificação dele, se é um ou dois. O registro 30 são os dados cadastrais do contribuinte, do produtor rural no caso, né? Então são dados de endereço lá da coligada, são só informações cadastrais que é enviado. Então tanto o 03, o 00 identifica o produtor rural e o 030 as informações cadastrais dele. O registro 040 são os dados lá do imóvel rural, então são os dados das filiais. Que é, no caso, a filial que o ramo de atividade é produtor rural, filiais no qual o produtor rural ele é participante em outras coligadas, ou seja, se essa filial, se o produtor rural ele está cadastrado em outra coligada como participante de um outro imóvel, esse imóvel também tem que aparecer, tem que ser enviado para a Receita. Então, ele leva esses imóveis para lá também de uma outra coligada no qual o produtor rural, o CPF dele, está como participante, no caso, contraparte em outra filial. É obrigatório esse registro para geração, para enviar para a Receita, pode ter um ou mais. Então, aqui é o 0040, as informações do imóvel. Aí embaixo vem o 0045, vou falar, que é os dados de terceiros. No caso que eu falo do terceiro, é a contraparte tá, do imóvel, onde nós vinculamos lá todas aquelas contrapartes lá que estão vinculadas àquela filial, no caso, o imóvel rural. Então, leva o código do imóvel, o código da filial, e é obrigatório ter um ou mais. Então, debaixo de cada registro 040, eu vou ter o 045, o 0045 com as contrapartes. Então, eu tenho aqui um imóvel rural e só a contraparte. Outro imóvel rural e a contrapartes. Então, ele é sempre assim, o 40 e os seus contrapartes. Aí vem outro imóvel rural, contraparte. O registro 0050 são as informações da conta bancária do produtor rural, que no caso aí são os dados da conta caixa informada na baixa dos lançamentos. Então, todas as baixas que entrarem, né, na geração do arquivo, então essas baixas estão vinculadas a uma conta caixa. Então, essa conta caixa, se ela tiver integração bancária, tiver vinculada a uma conta corrente, ela tem que ser enviada lá para a Receita para ela, acredito, fazer a conferência lá, se bate as informações. Então, aqui, então, 0,50 aqui, ó, eu tenho. Aí, aqui é aquele código que eu falei para vocês lá no início. Deixa eu mostrar. A codificação é essa aqui.
Então, é ela que é enviada na geração do arquivo. Pode ver aqui, ó, conta caixa, Banco do Brasil, 333. Santander, 777. Outro Santander, outra agência, 666. Eu coloquei esse número assim só para ficar mais fácil de identificar. E se a gente for ver aqui, esse mesmo numeral, ele é na geração aqui, no caso aqui são os lançamentos financeiros. Então aqui eu tenho que informar esse lançamento ele pertence a qual conta. Aí aqui agora é a geração do registro Q100, que é o demonstrativo do resultado da atividade rural. É o nosso principal registro, onde onde vão ser enviar todas as movimentações. Então aqui eu vou falar que ele leva. Ele leva dados da baixa de lançamento no período no qual os campos tipo de lançamento e classificação dos lançamentos estejam preenchidos, e a filial do lançamento deve ser um produtor rural, né? Então ele envia essas informações como se tiver daquela filial lá do produtor rural. Também envia os dados do extrato no período no qual os campos tipo de lançamento e classificação de lançamentos estejam preenchidos, e também a filial do extrato deve ser um produtor rural. Aí esse aqui é o caso que eu falei. O caso o CNPJ/CPF do contribuinte sujeito passivo, tributo, coloquei tributo, esteja preenchido, será utilizado o ID participante, como ID participante, na verdade. Caso contrário, se esse campo não tiver preenchido, ele vai levar o CPF/CNPJ do cliente fornecedor do lançamento. Então, se esse campo tiver vazio, ele leva automaticamente do cliente fornecedor. Aí foi aquele caso que eu também falei, já adiantei lá na hora que eu mostrei o cadastro de lançamento. Para lançamentos marcados com a modalidade de financiamento, somente a parte dos juros será levada em consideração para o valor do registro Q100. E o outro também, que é a modalidade desconto de IOF do LCDPR. Somente a parte do desconto será levada em consideração para o valor do registro Q100. Então, deixa eu só mostrar lá o arquivo Q100. Então aqui tem todas as movimentações. Eu não lembro aqui, se não me engano, aqui é o número do documento. Se esse lançamento estiver vinculado a uma nota lá gerada pelo núcleo, vai levar esse número do movimento lá. Se não me engano, aqui é o código da filial, a conta, aí é aquelas informações lá, a classificação e o tipo, o histórico, o CPF/CNPJ do participante. Se tiver preenchido no lançamento, vai levar aquele. Se não tiver, vai levar o do cliente fornecedor. E aqui é informações de valores, se é positivo, negativo. Ele vai fazendo aqui um saldo. 30 positivo, 300, entrou como 300, mais 300, ficou um saldo positivo de 600. Aí assim por diante, ele vai fazendo essa apuração registro por registro, um saldo, atualizando esse saldo. Então aqui já passou a ficar negativo. São lançamentos a pagar e receber, né, que entram, que estão marcados lá com as opções do tipo e a classificação. Tem uma parte também aqui da questão eu ainda não atualizei esse documento, que é a questão das retenções lá do núcleo, no caso lá de Fundo Rural e INSS. Caso esse lançamento ele esteja vinculado a uma movimentação bancária que lá tem tributos retidos, no caso, retidos, que eu falo é o Fundo Rural e o INSS, ele será gerado no registro Q100 um registro de despesa com o valor desses tributos, tanto o Fundo Rural quanto o INSS. Eu vou atualizar esse manual porque isso aqui nós implementamos recentemente. Ainda nós estamos em fase de teste ainda, para liberar na versão que provavelmente sairá amanhã. Então, os tributos lá do núcleo, esses tributos eles não vão para o financeiro, eles estão lá no núcleo. Então, se o lançamento está lá vinculado a um movimento que tem esses tributos que foram retidos, eles
vão ser gerados registros Q100 para eles como uma despesa. E tem um registro Q200, que é apenas um resumo mensal do demonstrativo do resultado da atividade rural. Ele é baseado no registro Q100, só que ele faz um somatório mensal. Então aqui, ele pega as informações aqui do que foi gerado no Q100 e gera uma informação mês a mês. Aqui no caso deu positivo de 850 no mês 1, mês 2, na verdade. Aí ele faz mês 3, mês 4, mês 5, mês 6, mês 7. Tudo que apareceu informações aqui do Q100. Então, é só um resumo mesmo mensal de somatório desses registros. Temos também o registro 999, que são os dados do contador e o encerramento do arquivo, que aí mostra que o arquivo acabou. Então, essas informações são os dados do contador e fala que finalizou o arquivo. Os dados do contador, como eu expliquei mais cedo, fica nos parâmetros da geração. Então, basicamente, o registro 999, ele leva as informações do contador que estão aqui. Então, basicamente isso. Eu acho que tem algumas coisas que eu vou atualizar nesse documento em relação à retenção. E coisas novas que vão aparecendo aí que nós vamos identificando, os clientes vão passando para a gente também, que alguma situação específica deles, que a gente venha tratar aí como uma modalidade aí do lançamento. Então é isso, eu acho que eu não apresentei direito lá no início, eu sou o Flávio Lourenço aqui, sou da área de desenvolvimento, eu junto com o nosso PO aqui, o Thales, a gente está fazendo estamos fazendo todo esse levantamento e a implementação do livro caixa. Então, eu acho que agora nós vamos... Você quer pegar a palavra aí de novo, Douglas, para a gente responder as perguntas? Eu nem consegui olhar aí, mas acredito que deve ter algumas perguntas aí. Obrigado, Flávio. Pessoal, se tiverem perguntas, pode fazer aí no ícone aí das perguntas. Por enquanto não temos nada, viu, Flávio? Vamos aguardar mais uns minutinhos. Caso não surja questões, aí nós fazemos o encerramento, tá? Lembrando, pessoal, que esse webinar está sendo gravado, tá? Vai estar disponível aí no portal TDN da TOTOS, né? Na área de clientes. E também no canal do YouTube em TOTOS Soluções. Quem desejar baixar o material em PDF, o que foi apresentado, já está disponível aí na aba em documentos, pode ser baixado aí o PDF. Acho que tem uma pergunta aí, não Você tem? consegue ver? Ô, Flávio, você responde aí? Acho só ver como é que faz aqui, porque... Tá, quer que eu leio para você? Quero. Tá. Flávio, você irá falar sobre sobre movimentações que produtores rurais participam na exploração de outro quando estão encoligadas na mesma base. Isso aí posso falar aqui agora que nós estamos implementando ainda. Deixa eu mostrar no sistema. Eu até falei um pouco, mas eu vou explicar aqui de novo. Comecei a falar, mas acho que eu não fui bem claro, não. Então, deixa eu falar então dessa questão. Cadastro de filiais. Vou dar um exemplo aqui. Eu tenho um produtor rural, o produtor rural que é a coligada 14. Ele... Vou entrar aqui no cadastro. Eu tenho aqui a coligada 14, que é o produtor rural. Coloquei meu nome aqui, o Teste Flávio.
Na verdade, o que vai para a receita é o nome mesmo, que é o campo nome. Coloquei meu nome, Flávio Silva Lourenço. Eu tenho o meu CPF aqui. E como eu sou um produtor rural, eu sou coligada 14. Só que eu também sou um participante em um outro imóvel de uma outra coligada. Então, vou colocar aqui na coligada 1. Então, aqui na coligada 1 eu tenho um outro produtor rural. Vamos colocar aí, no caso, Douglas. Ele também é um produtor rural. Então, eu loguei na coligada 1, eu tenho o Douglas. Ele está como produtor rural e ele tem um imóvel, uma propriedade rural. Deixa eu abrir aqui a filial agora da coligada 1. Então, eu tenho um imóvel aqui, que o Douglas, um outro produtor rural, o imóvel dele. E, vou colocar aqui. Na contraparte aqui, se eu tiver o Flávio, ele participa desse imóvel do Douglas como parceiro. Eu tenho 10%. Então, salvo. O que vai acontecer? Pelo CPF que eu tenho aqui desse terceiro, que está cadastrado como isso, eu estou tirando lá gerando o livro caixa do produtor Flávio. Então, o que ele vai fazer na base? Ele vai procurar o CPF do Flávio, que ele é como terceiro, em todos os imóveis que ele é como terceiro de algum produtor rural, e vou levar também todas essas movimentações da coligada 1, que é a coligada do Douglas, eu vou ter que levar ele também lá para o meu livro caixa. Então, automaticamente o sistema já vai fazer isso. Ele vai já pegar todas as... Eu estou gerando da coligada 14, mas eu participo lá na exploração do imóvel que está na coligada 1. Então, ele vai pegar todas as movimentações e vai gerar para lá os registros Q100 baseado no valor do percentual que eu exploro no imóvel lá do Douglas. Foi claro? Deu para entender? Ô Douglas, é possível abrir o microfone às pessoas? Acho que fica mais fácil, né? Douglas. Flávio? Agora você está escutando. Agora sim. Temos outra aqui, Flávio. Eu não sei se eu expliquei, ficou claro. Aí não sei se é o caso de abrir microfone para as pessoas, para ser mais Sim, ficou efetivo. sim. Já respondeu, Ficou, né? tá tudo certo. Não, então beleza. É quando estou acompanhando as perguntas. Não, fica tranquilo. Também temos aqui, Flávio, a Isabela está perguntando, referente ao desconto de IOF, qual campo do lançamento representa esse valor? É o campo desconto mesmo. Na baixa, lá quando você faz uma baixa e coloca o valor desconto, leva a esse campo desconto. Beleza. Esse foi um tratamento específico para um cliente para atender ele aí, que nós estamos aí bem não sei se vai alterar esse prazo, né? Que a gente está analisando ainda, eu acredito que sim. A gente foi uma alternativa que nós fizemos lá no início lá. Então é o valor do desconto na baixa. Beleza, já está claro aqui, já respondeu, tá? Também temos aqui, o Leidson está falando, não sei se isso foi mencionado durante a apresentação. Se tiver sido, me desculpe. As implementações realizadas serão liberadas apenas na
12.127 e superiores? Isso, a partir da 27. Legal. A versão, aí tem uma pergunta do Rafael, mas eu acho que foi essa respondida anteriormente. A versão com alteração do livro caixa já está disponível para clientes? Sim, já algumas partes já estão. É, tem alguns scripts que nós temos que, quem for precisar, nós vamos ter que passar esses scripts que nós tivemos alteração de base de dados, então nós temos um script fechado para ser rodado. Então, o pessoal aí que já quiser tirar o livro caixa, já temos alguns clientes, nós já passamos esse script via chamado. Se tiver algum que não tenha, entre em contato com o suporte que a gente providencia esse script, que a gente está fazendo isso mais controlado. Ah, legal. Então, qualquer coisa aciona por ticket lá no, faz o chamado no Isso, suporte, né? isso. Bom, pessoal, eu apresentei aí no espaço legislação, tá? Então estão tendo diversas alterações aí de prazos, né? Então, provavelmente, tá? Não estou afirmando aqui, mas como alterou do imposto de renda, né, de pessoa física, eu creio que para o livro caixa deve sair alguma coisa aí por esses dias. Então, acompanhe lá o nosso espaço, lá faz o cadastro lá do e-mail, aí você vai estar recebendo as novidades. Nós temos mais um tempinho aí, pessoal. Quem quiser responder, quem quiser perguntar, desculpe. Aguarda mais 2 minutinhos, Flávio, tá? Se ninguém Ok. perguntar. Eu acho que foi, né, Douglas? Acho que. E também qualquer dúvida nós estamos respondendo lá via chamada. Se já tiver algum chamado, nós estamos respondendo a todos aí que chegam para a gente. Vamos lá, Flávio. O Thales está afirmando aqui, é importante que os clientes se atentem para o percentual de participação na exploração, pois o mesmo será aplicado nos valores gerados para o registro Q100. Acho que você até Eu acho que eu mencionou na mencionei. apresentação. Eu mencionei agora no final aqui, mas eu acho que eu tinha esquecido de falar isso aí na hora da geração do Q100. O valor que é levado é baseado no percentual do produtor rural que ele tem lá na filial. Ou ele como participante de uma outra filial de uma outra coligada. Então, esse valor é levado de acordo com o percentual dele. Então, mas no arquivo ele sempre verifica se na hora de gerar o arquivo, ele faz a verificação se esses campos estão preenchidos. Eles são obrigatórios, se não tiver preenchido, ele dá a mensagem lá para o usuário para falar para ele olhar esse cadastro. Mas é pertinente falar isso aí mesmo, que o valor é de acordo com o percentual da exploração. Beleza. Temos aqui também mais uma pergunta do
Então, Edson, o layout gerador de saída disponibilizado vai permitir alterações por parte dos clientes? O nosso gerador de saída, ele permite sim, mas é bom analisar o caso, que nós já estamos fazendo de acordo Com layout, né? o valor, o layout da receita. Eu não vejo por que querer mudar, não. Não Tá. tem por que querer mudar, que é um padrão só, né? Temos mais um aviso aqui, tá, do Thales, para não deixarem para a última hora, pois o trabalho para a classificação dos lançamentos pode ser grande de acordo com o volume de de movimentações na base. Eu não sei se você quer complementar É, eu isso vou deixar, também. quero, só para ficarem atentos, né? Porque os campos todos a gente já tem através de script, quem precisar já de dar manutenção da base, porque tem que todos os registros que forem para a receita, tem campos que tem que ser preenchidos, campos que não existiam. Então nós já temos esse script aí, já temos a versão esses dados só habilitam quando esse script tiver rodado na base. Então quem ainda não pegou, entrar em contato aí com o suporte para a gente disponibilizar esse script e a versão. Quanto antes, né? Bom, creio que agora finalizou. Você tem mais alguma coisa para ponderar, Flávio? Não, acho que era isso mesmo. Tranquilo. Só mesmo isso aí para ficarem atentos aí ao prazo, né? E fazer esses cadastros quanto antes. Aqui, ok, Douglas. Tudo certo? Tudo certo. Vamos ver se aparece mais alguma, senão a gente já finaliza. Então é isso, pessoal. Quer finalizar aí, ou Flávio, depois eu entro? Posso, só queria aí agradecer aí, só que precisar entrar em contato aí com o suporte, que a gente está dando muita prioridade para isso aí, para que possam fazer isso no prazo. Então, só ficarem atentos mesmo a já pegar essa versão com o script para conseguir acertar sua base toda de acordo com o que a receita exige. É isso. Tá ótimo, obrigado, viu, Flávio? Obrigado pela apresentação aí. Quero agradecer aí também quem participou desse webinar, tá? Conforme eu falei, ele vai estar disponível no canal da TOTS, a gravação em TOTS Soluções, livro Caixa Produtor Rural. Em nome da TOTS e da consultoria de segmentos, eu agradeço a participação de todos e tendo qualquer eventualidade aí pode abrir num ticket aí no suporte ligado aí à linha, tá bom? Muito obrigado e um ótimo final de semana a todos.